Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar a respeito dos circuitos digitais. Então, nós vamos pegar as portas lógicas que nós já estudamos em aulas passadas e vamos juntá-los. Nós vamos utilizar várias portas lógicas para então criar um circuito digital e nós vamos analisar cada um dos aspectos desse circuito. As três portas lógicas principais, que são a E, também chamado de AND, ou a porta lógica OR, também chamada de OR, ou então a negação, a não ou not, elas vão ser utilizadas, vão ser conectadas de forma a constituir qualquer circuito digital. Então, somente com essas três portas lógicas nós podemos montar qualquer tipo de circuito digital. Então, só para lembrar, né, nós temos aqui a porta AND, ou a porta E, em que a expressão booleana dela para as duas entradas é A vezes B. Então, a saída é A vezes B. Lembrando que nós temos a tabela da verdade, que é essa montagem aqui de todas as possibilidades de entrada e saída. Uma vez que eu tenho duas entradas nessa porta lógica, nós vamos então ter quatro possibilidades. Então, nós temos 2 elevado a 2, que é o número de entradas, que é igual a 4. Então, nós temos aqui 4 possibilidades de entrada. Para a porta AND, nós sabemos que a saída somente será 1, caso ambas as entradas sejam 1. Então, nós temos aqui, caso A e B sejam 1, a saída vai ser 1. Para a porta OR, da mesma forma, nós temos duas entradas, portanto, nós temos 4 possibilidades. E a expressão booleana dela para as entradas A e B, então a saída vai ser A mais B. Nesse caso aqui, a saída vai ser 1 quando qualquer uma das saídas qualquer uma das entradas, aliás, é 1. Então, aqui nós temos, por exemplo, B igual a 1, então a saída vai ser 1. Aqui nós temos A igual a 1, a saída também vai ser 1. Aqui nesse caso nós temos A e B igual a 1, então a saída também vai ser 1. Então, para sair 0, nesse caso, nós temos que ter as duas entradas igual a 0. E, finalmente, nós temos a porta NOT, ou não. Então, nesse caso, a expressão booleana é representada por esse símbolo aqui, que é uma barra em cima da letra, da entrada, né? Nesse caso, a entrada é A, então a saída vai ser A barrado. O que ela faz é inverter a entrada. Se a entrada era 0, ela passa a ser 1. Se a entrada era 1, ela passa a ser 0. Passamos agora a estudar a obtenção dos circuitos lógicos a partir de uma expressão booleana. Então, eu tenho uma expressão complexa, com somas, multiplicações e negações, e eu vou identificar qual que é o circuito que representa aquela expressão. Então, para desenhar um circuito lógico a partir da sua expressão característica, deve-se identificar as portas lógicas dentro dessa expressão. Então, desenhá-las com suas respectivas ligações a partir de variáveis de entrada. Então, por exemplo, eu tenho essa expressão booleana. S é igual a A mais B vezes C vezes B mais D. Então, nós podemos notar aqui, dentro dessa expressão, a presença de algumas portas lógicas. Então, aqui nós temos o símbolo de soma e o símbolo de multiplicação como sendo as portas lógicas. O símbolo de multiplicação são portas lógicas E, então vou utilizar aqui duas portas lógicas E, e os símbolos de soma são portas lógicas OR, ou, né? Então, nós identificamos a presença dessas portas lógicas e nós vamos, então, por meio dessa identificação, fazer as conexões para resultar nessa expressão aqui assinalada. Nós podemos seguir uma série de passos para identificar o circuito a partir dessa expressão. Então, o primeiro passo é identificar aqueles elementos que serão primeiramente representados. Então, quais são esses elementos? Primeiro, nós precisamos sempre priorizar a representação dos elementos que estão entre parênteses.
Então, nós temos aqui, ó, nesse caso, A mais B entre parênteses e B mais D entre parênteses. Então, esse vai ser o primeiro elemento que nós vamos representar. Nesse caso, como nós temos uma soma de A mais B e outra soma de B mais D, nós sabemos que nós vamos utilizar portas lógicas OU. Então, essa expressão A mais B vai ser representada pela porta lógica OU com as entradas A e B. Já aqui, A, B mais D, nós vamos representar com uma porta lógica OU com as entradas B e D. O segundo passo é identificar a outra ordem de priorização. Então, depois dos parênteses, nós precisamos priorizar a multiplicação. Então, nós temos ali duas multiplicações, né? A mais B multiplica C, que também multiplica B mais D. Então, aqui, como ficaria? Eu tenho aqui uma porta lógica AND, que multiplica esses três elementos. Multiplica A mais B, multiplica C e multiplica B mais D. Como vocês podem notar, essa porta lógica aqui, ela é uma porta lógica AND de 3 entradas, que está multiplicando 3 entradas. Isso existe, isso é um CI, um circuito integrado que existe, que é uma porta AND de 3 entradas, mas eu também posso representá-la por meio de duas portas lógicas AND de 2 entradas. Então, aqui eu vou pegar, nesse caso aqui, duas portas lógicas AND, vou pegar A mais B e C como entrada da primeira, sendo que na saída eu vou ter A mais B vezes C. Vou pegar A mais B vezes C e vou multiplicar por B mais D, que então no final eu tenho essa expressão, A mais B vezes C vezes B mais D, com a multiplicação da segunda porta lógica. Então, nós vamos, a partir desse segundo passo, né, nós podemos juntar, nós podemos fazer as conexões das portas lógicas OU do primeiro passo com a porta lógica AND do segundo passo. Então, no primeiro e segundo passo, nós obtemos, né, primeiro as expressões que estão entre parênteses, depois as expressões que estão sendo multiplicadas. O terceiro passo é juntar tudo isso. Então, eu vou colocar aqui as 4 entradas, A, B, C e D. Primeiramente, eu vou colocar a porta lógica OU, que soma A mais B. Então, conectei ali, né, na entrada A e na entrada B, a porta lógica OU. Vou fazer agora a saída dessa porta lógica, que é A mais B, para ficar claro o que está saindo ali daquela porta lógica. Vou agora conectar a outra porta lógica OU, né, em B e em D. Então, aqui, ó, esse símbolo que eu coloquei aqui, como sendo uma bolinha, nada mais é do que a conexão nesse ponto B. Então, eu tenho aqui, ó, nesse ponto aqui B e aqui nesse ponto D. Passando pela porta lógica OU, eu tenho uma saída B mais D. Eu preciso agora multiplicar, né, A mais B por C e por B mais D. Então, eu vou utilizar aquela porta lógica que nós encontramos no passo 2, que é a porta lógica AND de 3 entradas. Então, nesse caso aqui, eu vou conectar na saída da porta lógica A mais B. Vou conectar lá no C, então aqui está saindo aqui do C e chegando aqui na porta lógica. E vou conectar no B mais D. Essas são as minhas 3 entradas, de forma que eu vou multiplicar esses 3 elementos. A mais B vezes C vezes B mais D. Essa é a minha saída, que está representada por meio de um circuito lógico agora, utilizando duas portas OU e uma porta E de 3 entradas. Faremos agora uma expressão mais complexa. Como vocês podem notar, existem aqui soma, multiplicação, existe também a negação. Lembrando que a negação é sempre representada por uma barra. Então, onde tem uma negação, eu tenho uma porta lógica NOT. Então, aqui eu vou identificar cada um desses elementos. Uma forma de se representar, de se montar um circuito lógico, é colocar aqui, ó, dessa forma. Eu coloco todas
as minhas entradas A, B, C e D, que são aqui representadas na minha expressão, e eu coloco fios, conexões, né, ligações aqui na vertical. Então, eu vou tirar dessas conexões na vertical as minhas conexões para as portas lógicas. Então, eu já identifiquei aqui em cores algumas portas lógicas. Então, nós temos aqui, ó, A barrado mais B, em verde, é uma porta lógica OU, porque eu tenho símbolo de soma. C barrado mais D, também uma porta lógica OU, porque eu tenho símbolo de soma. E nós temos aqui também, em roxo, o símbolo de multiplicação. Então, nesse caso, é uma porta lógica AND. Tudo que está barrado, onde está barrado, eu preciso inverter a entrada. Então, eu vou utilizar portas lógicas NOT, onde todo local onde existe uma barra. Aqui existem ordens corretas de se representar o circuito. Então, primeiro eu vou representar tudo que está entre parênteses. Então, eu tenho aqui A barrado mais B e tenho também C barrado mais D. Depois eu vou representar tudo que está entre colchetes. Nesse caso, eu tenho, né, o total de A barrado mais B barrado somado com C barrado mais D, tudo isso barrado. Então, essa soma aqui vai ser representada na sequência. E, finalmente, nós temos a representação da multiplicação. Nesse caso aqui, eu vou pegar tudo que eu obtive anteriormente e multiplicar por D barrado. Então, eu vou iniciar ali por A barrado mais B. Então, eu sei que eu preciso de uma porta lógica ou uma porta lógica OR. Então, agora eu vou conectar ao A e ao B. Então, como vocês podem notar aqui na expressão, o A ele é barrado. Como que eu represento isso? Eu tenho que colocar uma porta lógica ali antes do A. Então, essa porta lógica NOT. Então, nesse caso, eu vou representar essa porta lógica NOT com um círculo. Esse círculo aqui representa nada mais é que uma porta lógica NOT. Então, nesse caso aqui, quando eu coloco esse círculo, é como se eu tivesse colocado antes da entrada da minha porta lógica OU uma porta lógica NOT. Então, aqui, nesse nosso caso, vai chegar o A barrado. Aqui nós temos uma outra entrada sem inversão, sem porta lógica NOT, então aqui vai chegar B. Na saída, nós podemos notar que também existe uma porta lógica NOT. Então, aqui eu preciso também inverter a saída. Portanto, né, nós vamos ter aqui A barrado mais B e tudo isso barrado por essa segunda porta lógica NOT. Agora, nós vamos representar essa parte em azul. Novamente, nós temos, né, a porta lógica OU e nós temos a inversão aqui da entrada de C. Então, aqui vai chegar C barrado. Aqui embaixo não existe a inversão, então vai chegar D. E a saída também deve ser invertida, da mesma forma que foi feito aqui anteriormente. Então, nós temos C barrado mais D e tudo isso barrado. Uma vez que nós já fizemos o que está entre parênteses, nós precisamos fazer o que está entre colchetes. Então, nós temos novamente uma soma, como eu indiquei aqui em vermelho, então vou utilizar uma porta lógica OU. Nesse caso, não existe nenhuma inversão, então é somente, né, conectar as duas saídas das portas lógicas OU anteriores à nova porta lógica agora em vermelho, a nova porta lógica OU. Então, nesse caso, eu tenho a expressão A barrado mais B, tudo barrado, mais C barrado mais D, tudo barrado. Finalmente, nós chegamos aqui na parte em roxo, que é a porta lógica AND. Então, vou conectar ela à minha entrada D. Lembrando que D, nesse caso aqui, é barrado. Então, portanto, nós precisamos utilizar uma porta lógica NOT aqui na entrada. Então, eu estou colocando uma bolinha aqui em D, justamente para chegar aqui D barrado. Aqui em cima vai chegar essa expressão. Então, no final, nós temos, né, A barrado mais B tudo barrado, mais
C barrado mais D tudo barrado, isso tudo multiplica D barrado. Lembrando que eu preciso, né, colocar uma porta lógica NOT aqui, senão vai ficar errado o meu circuito. Passamos agora a estudar o processo inverso, ou seja, a obtenção da expressão booleana por meio dos circuitos lógicos desenhados. Então, dado um circuito lógico, para obter a sua expressão booleana, nós precisamos analisar cada porta lógica separadamente. Então, nós precisamos sempre observar a expressão booleana que cada uma realiza. Então, eu apresento aqui um exemplo. Nós temos nesse sistema 4 entradas, A, B, C e D. Temos também 3 portas lógicas, sendo as 2 primeiras portas lógicas OU e a terceira uma porta lógica E. A porta lógica OU, na expressão booleana, é a simbologia de soma, um mais. E a porta lógica AND é a multiplicação das suas entradas. Então, nós vamos analisar, primeiramente, essa porta lógica OU aqui. As entradas estão conectadas em A e a segunda entrada está conectada em B. Porém, nós podemos notar aqui que existe uma inversão por meio da porta lógica não, uma porta lógica inversora. Então, aqui a inversão ela é representada por uma barra. O que vai chegar aqui, né, vai ser B barrado. Portanto, né, a saída dessa porta lógica vai ser A mais B barrado. Na segunda porta lógica, ou representada aqui na parte de baixo, nós temos a entrada C e a entrada D, sem nenhuma inversão. Porém, nós podemos notar que a saída ela é invertida. E, portanto, né, a saída dessa porta lógica vai ser C mais D, isso tudo barrado. Toda vez que existe uma soma, é importante vocês colocarem entre parênteses, para não existir nenhum tipo de multiplicação de ordem errada, como aconteceria aqui na sequência, caso eu não coloque entre parênteses. Então, como eu tenho soma, eu coloquei o A mais B barrado entre parênteses e o C mais D entre parênteses também. Na sequência, nós temos aqui uma porta lógica E, que vai multiplicar essas duas entradas que eu acabei de definir. Então, portanto, né, a saída vai ser A mais B barrado vezes C mais D, tudo isso barrado. Notem aqui que, caso não tivesse colocado os parênteses, né, eu não estaria multiplicando A mais B barrado vezes C mais D tudo barrado. A multiplicação seria somente B barrado vezes C mais D barrado. Então, ficaria incorreta a multiplicação. Portanto, né, a saída vai ser A mais B barrado vezes C mais D, isso tudo barrado. Eu trago aqui também esse segundo exemplo. Novamente, nós temos 4 entradas, porém, são utilizadas agora 2 portas lógicas AND e uma porta lógica OU de 3 entradas. Então, nós vamos analisar primeiramente essa porta lógica AND aqui. Então, nesse caso, nós temos a entrada aqui conectada em A e a outra entrada conectada em B. Portanto, a saída aqui nesse caso vai ser A vezes B. Nessa outra porta lógica AND aqui de baixo, nós temos a entrada conectada em C e a outra entrada conectada em D. Lembrando que existe uma inversão aqui no final, portanto, a saída vai ser C vezes D barrado. Finalmente, nós temos uma porta lógica OU de 3 entradas, ou seja, nós vamos somar tudo que chegar aqui na sua entrada. Então, nós temos uma entrada aqui A vezes B, outra entrada aqui de baixo C vezes D barrado, e nós temos também outra entrada C barrado, que ela é invertida aqui pela minha porta lógica NOT. Portanto, a minha saída vai ser A vezes B mais C barrado mais C vezes D, isso tudo barrado. Esses dois símbolos de mais aqui e aqui são definidas por essa porta lógica OU. Então, portanto, né, nós vamos ter A vezes B mais C barrado mais C vezes D tudo barrado.
A multiplicação, como ela é prioridade comparada à soma, nós não precisamos, nesse caso aqui, colocar elas entre parênteses. E, geralmente, nós não representamos a simbologia, esse pontinho aqui, de multiplicação. Então, essa expressão aqui pode ser representada também dessa forma. Fica AB, que nada mais é do que A vezes B, mais C barrado, mais CD barrado, que nada mais é que C vezes D, tudo barrado. Passamos agora a estudar a obtenção de tabela da verdade a partir das expressões booleanas mais complexas. Então, para extrair a tabela da verdade de uma expressão, nós precisamos seguir alguns procedimentos. O primeiro passo é montar o quadro de possibilidades. Eu vou montar a tabela da verdade com todas as possibilidades de acordo com o número de entradas. O segundo passo é montar a coluna para os vários membros da equação. Então, eu vou destrinchar a equação, vou separar em vários elementos para ficar mais fácil a solução. Finalmente, vou preencher as colunas com os resultados de cada uma das equações parciais e, finalmente, preencher a última coluna com os resultados finais. Então, eu trago aqui esse exemplo. A expressão que nós vamos analisar é essa aqui, A vezes B barrado vezes C, mais A vezes D barrado, mais A barrado vezes B vezes D. Nesse caso, como nós podemos observar, nós temos 4 entradas, A, B, C e D. Portanto, nós vamos ter 16 possibilidades, que é 2 elevado a 4. 4 é o número de entradas. Então, nós precisamos montar um quadro aqui com 16 linhas. Então, nós temos aqui as 4 entradas, A, B, C e D. E nós vamos preencher com todas as possibilidades. Então, por isso eu coloquei aqui 16 linhas. Eu também desmembrei essa equação em várias pequenas equações. Então, eu separei aqui as somas. Então, eu tenho A vezes B barrado vezes C, separado de A vezes D barrado, separado de A barrado vezes B vezes D. Então, eu coloquei aqui 3 colunas com cada uma dessas subexpressões. E, finalmente, nós temos a última coluna do resultado. Vamos agora preencher essa tabela da verdade. Primeiro, nós precisamos colocar todas as possibilidades possíveis. Existe aqui um artifício, de como preencher essas possibilidades de forma mais fácil. Então, como nós temos 16 possibilidades, aqui na coluna da entrada A, eu vou pegar o 16 e dividir por 2. Então, nós temos 8. O que significa esse número 8? Significa que eu vou preencher primeiramente com 8 números 1. Então, peguei aqui e preenchi as primeiras 8 linhas com números 0. Aliás, eu falei 1, mas é o número 0. Entradas 0. E as 8 finais eu preencho, então, com números 1. Passando agora para a próxima coluna, a coluna da entrada B. Nesse caso, eu vou dividir novamente por 2. 8 que eu tinha anteriormente aqui da coluna A, eu vou dividir por 2, eu tenho 4. O que isso significa? Significa que eu vou preencher primeiramente com 4 números zeros, depois com 4 números 1 e vou repetir. 4 números zeros, 4 números 1. Novamente, eu vou dividir por 2 na coluna C. 4 dividido por 2, nós temos 2. Então, vamos preencher com 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns, até o final. E, finalmente, dividindo 2 por 2, nós temos 1. Ou seja, eu vou alternar aqui na última coluna entre 0 e 1. Então, eu vou colocar 0 e 1, 0 e 1, até o final das minhas linhas, tá? Então, dessa forma, essa mãe aqui, eu vou preencher com todas as possibilidades. Eu tenho possibilidade aqui, a primeira 0, 0, 0, 0, ou seja, todas as entradas zeros. E, por exemplo, a última entrada aqui, 1, 1, 1, 1, ou seja, todas as entradas igual a 1. Vamos agora analisar cada uma das subexpressões que nós separamos aqui.
Como vocês podem notar, aqui existem somente multiplicações. Então, nesse caso, é mais fácil nós analisarmos quando a saída vai ser 1. Por quê? Todas as expressões aqui, os elementos devem ser 1 para que a saída seja 1. Caso contrário, a saída vai ser 0. Nós podemos notar que o B, nesse caso aqui, ele é barrado. Então, portanto, ele é invertido nessa expressão. Para que a expressão seja 1, então vou colocar aqui, ó, para saída igual a 1, nós vamos ter A igual a 1, B deve ser 0, porque ele vai ser invertido, porque ele está barrado, e C vai ser igual a 1. Essa condição aqui, ó, A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 1, nós obtemos somente nessas duas linhas aqui, ó. 1, 0 e 1 e 1, 0 e 1. Portanto, somente essas duas linhas é que vão ter a saída 1. As demais vão ser todas 0. Assim fica muito mais fácil analisar. Vamos aqui para a próxima subexpressão, que é A vezes D barrado. Novamente, nós temos aqui somente multiplicação e todas as multiplicações devem ser 1 para a saída ser 1. Portanto, nesse caso aqui, ó, para a saída igual a 1, nós temos que A deve ser igual a 1 e D, nesse caso, deve ser igual a 0, uma vez que ele está barrado. Então, quais condições em que isso acontece? São todas aqui assinaladas com 1, em que A é igual a 1 e D é igual a 0. Existem poucas condições, então são aqui 4 condições em que isso acontece. As demais condições são todas assinaladas como sendo 0. Aqui na coluna A barrado vezes B vezes D, nós vamos fazer a mesma análise. Então, aqui, para a saída ser igual a 1, nesse caso, o A deve ser igual a 0, porque ele está barrado. O B deve ser igual a 1 e o D deve ser igual a 1. Nesse caso, existem também poucas condições, em que A é igual a 0, B é igual a 1 e D também é igual a 1. Essas duas linhas que são assinaladas aqui. Então, eu vou preencher com 1 essas duas linhas e as demais linhas eu preencho com 0. Pronto. As subexpressões, os resultados dessas subexpressões estão aqui prontas. No final, a expressão final, eu tenho a soma de A vezes B barrado vezes C, mais A vezes D barrado, mais A barrado vezes B vezes D. Então, nada mais é que a soma dessas 3 colunas que eu acabei de fazer. Na soma, que nada mais é que uma porta lógica OU, basta uma entrada ser 1 para que a saída seja 1. Então, quais condições aqui que eu tenho pelo menos uma entrada 1? Eu tenho essa linha aqui, representada por essa entrada, essa linha representada por essa entrada, essa linha aqui, representada inclusive por 2 entradas, essa linha e essa linha. Todas essas linhas que eu assinalei que tem pelo menos um número 1, uma entrada 1, a saída vai ser 1. As demais, a saída vai ser 0. E assim, nós encontramos aqui no final o resultado, a tabela da verdade dessa expressão exemplo aqui. Passamos agora a estudar o processo inverso, ou seja, nós temos uma tabela da verdade e nós precisamos tirar a expressão booleana dela. Nesse caso, analisa-se onde a saída é igual a 1 e nós montamos a expressão adequada para cada uma dessas saídas. Então, nós temos aqui esse exemplo, com 3 entradas, ou seja, 2 elevado a 3 é igual a 8, então eu tenho 8 possibilidades, em que temos 4 saídas 1, 4 saídas alta, que eu assinalei aqui como Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Onde tem 1 na saída, eu assinalei por meio desse A, B, C e D entre parênteses.
Então, nós vamos montar a expressão de cada uma dessas saídas, A, B, C e D minúsculo. Então, como nós fazemos isso? Então, para A, nós vamos pegar onde é 0, a entrada 0, nós vamos deixar barrado. Onde é 1, nós deixamos a entrada sem ser barrado. O que isso significa? Então, nós temos aqui, ó, para a entrada A, Azinho, né, para a saída Azinho igual a 1, nós temos A igual a 0, B igual a 1 e C igual a 1. Então, como A é igual a 0, eu vou colocar A barrado. Como B é igual a 1, então nós temos uma entrada sem ser invertida, eu vou colocar somente B. E, finalmente, eu vou colocar o C, que também não é invertido. Então, vai ficar A barrado vezes B vezes C. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar essas entradas. Para o B, né, Bzinho, nós temos 1, 0 e 1. Então, A é igual a 1, então não vou barrar. B é igual a 0, então vou colocar B barrado. E C é igual a 1, então não vou barrar. Então, vai ficar A vezes B barrado vezes C. Em Czinho, nós temos 1, 1 e 0. Então, como vai ficar? A vezes B vezes C barrado, uma vez que o C é o único que é resultado 0. E, finalmente, em D, nós temos que nenhum resultado é 0, então nós temos A vezes B vezes C. E, então, nós temos subexpressões. Como nós encontramos a expressão final? Basta eu somar cada uma dessas entradas. Então, a expressão total vai ser A barrado vezes B vezes C, que nada mais é que isso aqui vai ser o meu Azinho, né? A vezes B barrado vezes C, que é o meu Bzinho, mais A vezes B vezes C barrado, que é o meu Czinho, e, finalmente, A vezes B vezes C, que é o meu Dzinho. Então, nesse último passo aqui, eu somo cada uma das subexpressões. Então, eu tenho a expressão final, que representa, essa expressão aqui, representa essa tabela da verdade aqui inicial. É dessa forma que é realizado o procedimento. Finalmente, nós chegamos na parte de obtenção da tabela da verdade a partir de uma descrição textual. Ou seja, eu tenho um problema da vida real e eu preciso solucioná-lo utilizando um circuito lógico. Então, eu trago aqui um exemplo bastante simples, que é elaborar um circuito lógico que permita encher automaticamente um filtro de água de 2 recipientes e vela, conforme indicado aqui no desenho. Então, nesse caso, nós temos o recipiente superior, que eu chamei de recipiente A, o recipiente inferior, que é chamado de recipiente B. A água vai ser removida a partir do recipiente B e ela vai entrar por meio de uma eletroválvula, então ela vai ser controlada eletricamente e vai entrar pelo recipiente A. Como existe aqui uma vela, existe um tempo que a água vai sair do recipiente A e vai chegar no recipiente B. Então, foram instalados 2 sensores de nível. Então, para o recipiente A, existe o sensor A, para o recipiente B, existe o sensor B. Então, no caso, o recipiente A, caso ele esteja cheio, o sensor A ele vai indicar 1. Se o recipiente A estiver vazio ou abaixo do nível indicado, o sensor A vai indicar 0. Da mesma forma, no sensor B. Se o recipiente B estiver cheio, o sensor B vai indicar 1, uma entrada alta. E se o recipiente B estiver vazio ou abaixo do nível, ele vai indicar 0. A eletroválvula vai ser a saída, é ela que eu vou comandar. Então, eu preciso aqui indicar, né, como sendo S, a eletroválvula vai ser minha saída, A, o sensor A, é a minha primeira entrada, e B, o sensor B, como sendo a minha segunda entrada. Vamos analisar agora todas as possibilidades que eu quero de entrada, né, e saída. Então, no primeiro caso aqui, nós temos o sensor
o recipiente A vazio e o recipiente B também vazio. Então, nós temos A e B igual a 0. Não chegou água nesse nível. A saída, nesse caso, deve ser o quê? Deve ser 1, ou seja, eu preciso encher de água o meu recipiente A. Então, nós temos A igual a 0, B igual a 0, saída igual a 1. No segundo caso, o recipiente B está cheio e A está vazio. Portanto, A igual a 0 e B igual a 1. Como A está vazio, eu preciso também encher o recipiente A. Então, portanto, a minha saída vai ser 1. Eu preciso encher esse recipiente por meio do acionamento da minha eletroválvula. Outro caso aqui é o recipiente A está cheio e o recipiente B está vazio. Então, A igual a 1, B igual a 0. Nesse caso, como o recipiente A está cheio, eu não posso enchê-lo mais. Então, portanto, eu preciso deixar a minha eletroválvula fechada, ou seja, S, a minha saída, que é o comando da eletroválvula, é igual a 0. Finalmente, a última possibilidade é ambos os recipientes estão cheios, ou seja, A igual a 1, B igual a 1. Nesse caso, novamente, uma vez que está tudo cheio, não há necessidade de abrir a eletroválvula, então S é igual a 0. Vamos pegar isso agora e montar a tabela da verdade. Então, eu tenho aqui todas as possibilidades e eu vou preencher a tabela da verdade. Então, nós temos aqui as duas entradas, A e B, e a saída como sendo o acionamento da eletroválvula. Então, nós temos para a entrada 0, 0, saída 1, 0, 1, saída 1, 1, 0, saída 0 e 1, 1, saída 0. Como já foi estudado anteriormente, tudo que a saída seja 1, eu vou marcar aqui como sendo Azinho e Bzinho, e nós vamos tirar a expressão por meio dessa tabela da verdade. Então, por meio da tabela da verdade, eu tiro a expressão. Nesse caso, como vai ficar? Para Azinho, vai ficar A barrado vezes B barrado. Ou seja, as duas entradas são 0, então vai ficar A barrado e vezes B barrado. Para Bzinho, vai ficar, como eu tenho somente o A igual a 0 e B igual a 1, somente o A vai ficar barrado. Então, vai ficar A barrado vezes B. E a expressão final, como vai ser? Então, a expressão final vai ser A barrado vezes B mais A barrado vezes B. Então, A barrado vezes B barrado mais A barrado vezes B. Essa é a expressão final. Por meio da expressão, nós podemos desenhar o circuito lógico. Então, eu peguei aqui as duas entradas e identifiquei também as portas lógicas. Eu tenho aqui, em azul, uma porta lógica AND, representada pela multiplicação. Em verde, a porta lógica AND, também representado pela multiplicação. E em vermelho, a porta lógica OR, representado pela soma. Coloquei as duas entradas aqui e agora nós vamos fazer as conexões. Então, nós temos aqui, nesse caso, uma porta AND, em que as duas entradas elas são invertidas. Então, eu tenho aqui uma porta lógica NOT nessa entrada e outra porta lógica NOT nessa outra entrada, para ficar nessa entrada A barrado e essa outra entrada B barrado. A saída, nesse caso, vai ser A barrado vezes B. Vou fazer agora outra multiplicação. Nesse caso, somente o A é barrado. Então, nós temos A barrado e B. No final vai sair A barrado vezes B. Sempre eu vou resolver primeiramente a multiplicação e depois eu vou fazer a soma. Eu não posso somar, por exemplo, B barrado mais A barrado, que isso fica completamente incorreto. A prioridade é primeiro a multiplicação, depois a soma. Agora, nós vamos finalmente fazer a soma. Então, eu vou somar essas duas entradas, A barrado vezes B barrado e A barrado vezes B. Então, eu vou utilizar uma porta OU aqui e somar essas duas expressões. Portanto, esse aqui, desenhado, é o circuito lógico final. Para fazer a conexão, basta, pegarmos as entradas A e B, que são saída dos sensores,
conectarmos ao nosso circuito que acabamos de criar e a saída dele eu vou conectar lá na eletroválvula. Então, dessa forma aqui, por meio desse circuito lógico, nós vamos resolver o nosso problema que foi descrito textualmente. Bom, pessoal, por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades propostas no Moodle. Essas atividades, elas valem nota, elas compõem parte da nota total de vocês e também elas valem a presença na semana de vocês. Então, é extremamente importante que vocês façam essas atividades no Moodle. Em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo por meio de e-mail, lá no nosso servidor do Discord ou nos fóruns do Moodle. Muito obrigado pela atenção e até mais.